Olá, estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus. Eu quero hoje iniciar novas lições e reflexões. Nós já trabalhamos o tema aconselhando uns aos outros, que foram impressões, na leitura do livro do Edward Welch. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas lições e algumas impressões da leitura do livro Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria, do Timothy Keller. E hoje eu quero desenvolver aqui algo dentro da introdução, cujo título é A Liberdade Resultante do Autoesquecimento. A liberdade resultante do autoesquecimento. E aqui existem algumas perguntas iniciais. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? E aqui não é uma questão de fazer ou deixar de fazer determinadas coisas, mas é uma questão de atitude de fato, de um coração que é transformado em sua raiz pela graça de Deus e o reflexo dessa transformação no seu dia a dia. E aí eu quero ler com vocês o texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, 21 ao 4, versículo 7. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Veja, eles são líderes, o apóstolo Paulo, junto com outros pastores, outros líderes na igreja, devem ser considerados como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso eu me justifico, pois quem me julgará é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio, a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas, como se não tivesse recebido? Bem, aqui contextualizando, Paulo discipulou alguns, Apolo discipulou outros, Cefas discipulou outros. E o que aconteceu foi que, ao invés de se criar uma alegria, foi usada essa proximidade de relacionamento com esses líderes da igreja como um trampolim para ganhar proeminência no meio da comunidade. Ou seja, algo que é bom, que deve acontecer no meio da igreja, por conta da arrogância, da soberba do coração de muitos, se tornou um problema, um conflito, uma razão de divisão naquela comunidade. E a causa dessa divisão era o orgulho e a vanglória. E no versículo 21, a gente percebe
que há uma ordem aqui muito clara de que ninguém deve se gloriar. Ninguém deve se gloriar. E também a pergunta, né, por que te orgulhas? Né? Como diz aqui no final do texto, né, e o que tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não tivesse recebido? O que acontece hoje é que nós vemos um problema que tem sua origem no coração pecaminoso do homem e tem os seus reflexos nas reações que esses homens têm na medida que eles se relacionam uns com os outros. E se a gente for observar o que as Escrituras dizem, nós temos aqui um apoio sobre a razão e a origem das guerras, dos conflitos, dos problemas no meio dos cristãos, no meio da humanidade. Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Veja bem, em ambos os textos, questiona-se então, de alguma forma, a motivação, aquilo que move o ser humano em suas decisões, naquilo que ele decide ou não fazer. E Deus julga essas motivações de coração. E aí a pergunta vem, por que fazemos o que fazemos? E de fato, fazemos o que fazemos porque queremos aquilo que queremos. É uma questão até óbvia, mas o que nos move de fato, muitas vezes, é a nossa inclinação pecaminosa. Então veja bem, nós temos um referencial. O nosso referencial é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra da vida. Ele é a revelação do Senhor. Ele é o modelo perfeito de obediência a Deus, de temência a Deus, de adoração ao Senhor. Ele é o nosso referencial. O que acontece é que quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para o mundo, nós sabemos que existe algo de errado. Sejam em países pobres, em países ricos, sejam em famílias pobres ou em famílias ricas, há conflitos, há evidência de que há algo de errado na vida do homem. E aí, nós temos aqui um referencial concorrente. Nós temos o que a palavra de Deus diz ser o problema e nós temos o que o mundo diz ser o problema. Então, por exemplo, é comum, muitas vezes, a sociedade afirmar que a razão pela qual os homens entram em conflitos é por causa de um problema de autoestima. No período da modernidade se dizia que o homem muitas vezes reagia de maneira imoral, violenta, até criminosa, porque ele era alguém arrogante, né? Alguém com uma estima elevada demais, alguém que se via além da medida. Já agora nesse período da pós-modernidade se fala que o homem faz o que faz porque ele tem uma autoestima baixa. Ele olha para si e se vê abaixo do que ele deveria de fato considerar acerca de si mesmo. O que eu quero falar aqui é o seguinte, é que nós não devemos, como cristãos, trocar o nosso referencial por um referencial simplesmente humano.
Veja bem, o mundo olha para os problemas da sociedade, o mundo olha para os problemas do homem e diz bem assim: o problema dele é que ele não se ama muito. O problema dele é que ele se ama demais. O problema dele é que ele tem que chegar a um equilíbrio consigo mesmo. O problema do homem é que ele precisa se encontrar, ele precisa ser a melhor versão de si mesmo. Ele precisa, aí é uma série de orientações. E por que eu estou falando aqui, e creio que estou falando para cristãos? Porque nós devemos evitar ter um referencial concorrente com o das Escrituras. É muito simples, porque muitas vezes o que o mundo diz e a direção para onde o mundo aponta, e aqui usando a ilustração, a direção para onde o mundo aponta os seus dados é até certa, mas ela não acerta o alvo. E ela não acerta o alvo por quê? Por uma questão de pressupostos. O cristianismo, ele pressupõe, obviamente, a existência de Deus. Ele pressupõe que as Escrituras são verdadeiras, que é uma revelação fiel, e aquilo que Deus diz ser o problema do homem, de fato é. E o problema do homem é um problema do pecado, é um problema de separação, é o problema de que o homem está debaixo dos efeitos do pecado, e que tudo que ele faz tem origem no seu coração. Todas as suas escolhas, todas as suas decisões, tudo que eu e você fazemos, passa pelo nosso processo mental, passa pelo crivo do coração. Enquanto que o mundo, desde o Renascimento, desde o período da modernidade, simplesmente matou Deus, disse que Deus não existe e criou meios de explicar o homem a partir de uma percepção humanista, secular, onde Deus não faz parte. É por isso que eles apontam o alvo, lançam os dados e erram, porque eles excluem a concepção de Deus, eles excluem a revelação de Deus, eles excluem o Criador e todas as informações que ele dá acerca da criatura. E por isso eles são falíveis e até ajudam, de certa forma, as pessoas a alcançarem determinado equilíbrio, mas muitas vezes sem mudanças duradouras, sem transformações significativas. O problema do homem, então, quando a gente fala aqui da liberdade resultante do autoesquecimento, é que tudo que nós precisamos não é nos amar mais, porque nós já nos amamos demais. Não é simplesmente ter uma autoimagem melhor a partir de nós mesmos. Mas o que a Bíblia diz ser o problema do homem é o pecado, sua natureza pecaminosa. E nós devemos abraçar então essa revelação e compreender que agora eu não sou mais o centro, como todos aí ao redor dizem, o homem é o centro. O homem tem que ter atenção, ele precisa ser mais amado, ele precisa ter uma estima melhor. Pelo contrário, eu tenho que abraçar então a visão de Deus e acreditar que eu não sou bom como eu acredito ser, que eu não devo amar a mim mesmo, mas que eu devo amar o Senhor e, consequentemente, amar ao meu semelhante. Por quê? Porque não são 3 mandamentos, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao próximo como a ti mesmo. Por que não são 3 mandamentos? Porque são 2 mandamentos apenas. Que às vezes as pessoas entendem como 3 mandamentos: amar ao Senhor, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Mas são 2 mandamentos. Jesus Cristo fala que ele resumiu tudo em 2 mandamentos principais. É o amar ao Senhor e o amar ao próximo. Por quê? Porque a Bíblia já presume que eu me amo demais. A Bíblia já presume que eu me admiro demais. A Bíblia já presume que eu estou inclinado a ser servido e a não servir. A Bíblia já presume que eu estou inclinado a querer proeminência em detrimento dos demais, que eu estou inclinado a querer agir de maneira arrogante e orgulhosa. Mas na medida que eu esqueço de mim mesmo, e abraço a visão bíblica, a revelação bíblica e esqueço de mim mesmo, eu começo então a viver a liberdade que existe no Evangelho de Jesus Cristo. A transformação que Deus quer operar em mim não começará por outro caminho, senão pelo caminho da humildade, do quebrantamento, da admissão dos meus pecados, da busca por socorro e por auxílio no Senhor,
para então ser transformado. Eu oro hoje para que isso de alguma forma te encoraje a começar a avaliar o seu coração de um ponto de vista de Deus e não de um ponto de vista meramente secular. A avaliar o teu coração de um ponto de vista bíblico e não de um ponto de vista humanista, que tem a sua utilidade, que acerta em determinados pontos, mas que não tem pressupostos adequados por excluir a Deus do processo. Há um problema sim no homem, é um problema em mim, é um problema em você. E esse problema se chama pecado e a solução dele está em Cristo Jesus e no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para então efetuar pelo poder do Senhor a transformação que nos fará homens e mulheres melhores, piedosos e que sabem se relacionar e que sabem resolver os seus conflitos do ponto de vista de Deus de uma maneira que Ele é glorificado e a igreja é edificada sem divisões, sem brigas, sem separações, mas com pessoas que sabem então buscar o caminho da pacificação e da resolução dos conflitos. Tudo a partir de um coração humilde e não um coração arrogante. Então, que Deus te abençoe, que eu e você reflitamos sobre nossa vida. Qual é o nosso referencial? Concordamos com Deus acerca da realidade dos nossos corações? Se sim, nós devemos então nos quebrantar e evitar o orgulho. Que Deus abençoe.